Galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física não presencial para a nossa disciplina aqui da EJA Sexta Etapa, beleza? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje e o nosso tema, galerinha, ele envolve ainda a calorimetria, tá? Envolve ainda o estudo do calor, certo? Então, agora já vai ser diferente. A gente não vai conhecer os conceitos relacionados à transmissão da energia térmica calor. Porém, nós estaremos trabalhando com o calor do tipo sensível, as classificações de calor, certo? A capacidade térmica e o calor específico. Tudo isso através de questões, tudo isso através de exercícios na nossa aula de hoje da EJA Sexta Etapa, beleza? Conferindo a nossa temática de hoje, galerinha, a gente vai observar que a data é a data do dia 11 de outubro, disciplina Física. Eu sou o professor Caio Breno, estarei aqui com vocês na aula de hoje e o nosso conteúdo é calorimetria, calor sensível, capacidade térmica e calor específico, tá bom? Gente, o nosso tema, ele vai, para começar, distinguir os tipos de calor, certo? Depois, a gente vai compreender o calor específico de um material, analisar também a capacidade térmica de um corpo. Então, são esses objetivos para o nosso encontro de hoje. Lembrando que tudo através de questões, tudo através de problemas que nós iremos resolver na aula de hoje. E para começar, a gente vai conhecer aqui a nossa primeira questãozinha que diz o seguinte: ao visitar a praia durante um belo dia de sol, perceberemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Então aqui, galerinha, eu vou ter que lembrar das situações que envolvem quantidade de calor trocado entre essas substâncias, capacidade térmica dessas substâncias e calor específico também desses materiais. Ele diz que durante o dia você vai ter a areia bem quente e a água fria, tá? Então são essas as condições que nós temos hoje. Marque a alternativa que vá explicar essa diferença de temperatura entre os dois. Aí, na letra A, nós temos: o calor específico da água é muito menor que o da areia. Na verdade, é o oposto. Pelo fato da água ter um alto calor específico, a gente vai dizer que essa água ela tem uma maior capacidade de guardar calor, na verdade, de menos transmitir energia térmica. A gente não pode dizer que a substância vai guardar calor, né? Então, a substância ela vai ter menos capacidade de transmitir a energia térmica para o meio externo ou com outra substância ou corpo. Já a areia, por ter um baixo calor específico, ela já vai ter uma capacidade de alterar a sua temperatura, de trocar energia térmica com outro corpo ou outra substância com a maior possibilidade, certo? E essa letra A diz o oposto, diz que o calor específico da água é muito menor. Então, está errado. Letra B, o calor específico da areia
é menor do que o da água. Por isso, ela sofre variação de temperatura com mais facilidade. Era isso que eu estava confirmando com vocês, né? Então, é essa a nossa alternativa correta. O calor específico da areia é muito menor quando eu comparo com o da água. Por isso, ela sofre variações de temperatura com mais facilidade, o que torna a nossa alternativa B correta. Beleza? Vamos então pular para a próxima questão, já que a gente gabaritou a primeira questão como sendo letra B de bola. Vamos para a próxima questãozinha. Observe aí o nosso gabarito letra B, confirmando aquilo que a gente havia respondido antes, certo? Vamos lá para a segunda questão. Ao colocar bebidas quentes em um copo de alumínio, qualquer pessoa sentirá um desconforto em segurar o copo e beber o líquido. Isso ocorre por quê? Vamos lá. A gente observa isso todos os dias, certo? Então, quando a gente coloca num copo de alumínio bebidas quentes, você vai sentir um desconforto ao segurar o copo ou até durante o ato de beber o líquido. Beleza? Qual a justificativa para isso, galerinha? A justificativa é porque o alumínio, assim como a areia, tem um baixo calor específico. Por ter um baixo calor específico, acaba trocando calor com facilidade com outros corpos ou até com o meio externo. Beleza? Então, ele acaba, além disso, tendo a capacidade de se tornar um material condutor. Beleza? Além de ser um material de baixo calor específico, o alumínio recebe o título aí de condutor de calor. Beleza? Então, você também dá esse título a esse material. Além de baixo calor específico, ele também é caracterizado como um condutor de calor. Vamos então tentar marcar alguma alternativa que fala esse tema. A letra A diz o seguinte: por mais que seja um isolante térmico, já errou. Não é um isolante térmico, e sim um condutor de calor. Letra B. O alumínio possui um alto calor específico. Já errou. Acabei de falar que materiais condutores térmicos têm baixo calor específico. Letra C. O alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. Essa daqui pode ter a nossa atenção. Vamos procurar alguma outra alternativa mais completa. O alumínio possui baixo calor específico e, por isso, facilmente sofre variações de temperatura. Tá? Então, essa letra D acaba sendo o nosso gabarito, acaba sendo a nossa alternativa, porque ela está mais completa. Ela diz que, devido ao fato de termos um calor específico baixo, facilmente o material de alumínio sofre variações de temperatura. Beleza? Então, essa é a nossa alternativa. Professor, a letra C, ela não está correta? A letra C, ela até que está correta. Porém, ela não está completa. Beleza? Já a letra E está totalmente errada, porque não tem aí ao fato a característica de magnetismo associado à situação. Beleza? Então, letra D é a alternativa mais coerente com aquilo que a gente marcaria. Beleza? Confirmando aqui o nosso gabarito, depois
você pode analisar com calma essa questão ao acessar a nossa plataforma e verificar toda a justificativa confirmando com aquilo que eu acabei de falar ao resolver a questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: para aquecer 1 kg de certa substância de 10 para 60 graus Celsius, foram necessárias 2.500 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, olha só. Se a gente imaginar a situação, eu vou ter as seguintes informações. O que eu tenho de informação, jovens? Eu tenho a massa do material valendo 1 kg. Além disso, eu tenho uma quantidade de calor igual a 2.500 calorias. E, além disso, se você analisar com mais calma ainda, você consegue perceber o valor da variação de temperatura sofrida pela substância. A substância ela saiu de 10 graus Celsius e foi para 60 graus Celsius. Ou seja, ela produziu um aquecimento, né? Então, ela saiu de 10 para 60, então eu tive um aquecimento de 50 graus Celsius. Beleza? Então, aqui a gente já tem todas as informações, falta a gente determinar qual é a capacidade térmica e o calor específico da substância. Vamos determinar primeiramente, vamos lá, a capacidade térmica. Bora lá. A capacidade térmica do material é representada por Czão e ela é dada pela quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Beleza? Substituindo os valores, galerinha, a quantidade de calor ela vale 2.500 calorias. Já a variação de temperatura ela tem um valor de 50 graus Celsius. Se você simplificar esse 50 com o 2.500, fica 250 por 5. E aí você acha que a capacidade térmica do material tem um valor de 50 calorias por grau Celsius. Beleza? Então, galerinha, já confirmamos aqui o resultado para a primeira parte da questão. Vamos analisar agora, galerinha, a segunda parte da questão. Vamos agora para o calor específico. Bom, aqui, jovens, você tem duas expressões para a gente analisar. A gente pode analisar a expressão que eu vou dividir, olha só, quantidade de calor pelo produto da massa vezes a temperatura, ou eu posso usar a questão do calor específico multiplicado pela massa, dando o resultado da capacidade térmica. Eu acho essa expressão mais fácil, mais simples de ser trabalhada, porque eu já tenho a capacidade térmica que a gente acabou de encontrar e também tenho a massa de 1 kg. O cuidado é que você tem que transformar essa massa para grama. É o único cuidado que você vai ter que ter. Beleza? Então, voltando para cá para a nossa tela, a gente vai observar o seguinte. Olha só.
Eu tenho 1 quilograma de massa. Então, eu vou transformar esse 1 quilograma para grama. Como é que eu faço isso, professor? Eu multiplico por 1000, que vai dar, então, aí 1000 gramas. Beleza? Voltando para cá, então, jovens, e utilizando a expressão que eu queria utilizar, a gente tem a seguinte expressão. Capacidade térmica C é igual a massa vezes Czinho, que é o calor específico. A capacidade térmica, a gente achou ela igual a 50. A massa vale 1000. E o C é o que eu quero encontrar, que é o calor específico, o Czinho. Beleza? Esse 1000 vai passar dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, olha só. Eu vou jogar esse 1000C para a esquerda. Vai ficar assim, ó. Menos 1000 vezes C. E o 50 eu vou trazer para cá. Vai ficar menos 50. Olha o que eu fiz. Eu troquei eles de lado, tá? Troquei eles de lado. Como tem negativo de um lado e negativo do outro, esse negativo se cancela com esse, tá? Então, fica a mesma coisa, certo? O 1000 agora, ele vai passar dividindo. Cuidado que não é 1000 dividido por 50, tá? Ele, que é o 1000, que vai passar dividindo. Fica 50 por 1000. Beleza? Esse zero vai embora com esse zero. Fica 5 dividido por 100. E aí, galerinha, qual o resultado, então, que a gente vai encontrar aqui? Nós vamos encontrar um resultado de 0,005. Deixa eu só consertar aqui. O resultado é de 0,05. Beleza? Qual a unidade, professor? Bora lá. Caloria por grama vezes graus Celsius. Essa é a nossa unidade para o calor específico. Agora a gente precisa marcar um gabarito, né? Bora lá? Qual o gabarito que a gente pode marcar? Letra B de bola é o gabarito mais correto, certo? Essa questãozinha, ela é uma questãozinha que envolve cálculos, é uma questãozinha um pouco mais elaborada, então eu vou te dar um timezinho nela, tá? Eu vou te dar 1 minutinho em cada uma das telas. 1 minuto.
Jovens, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima questãozinha. Olha só o nosso gabarito confirmando, né? A nossa questãozinha número 3, tá? Vamos para a questãozinha número 4. Ela vai dizer o seguinte, tá? Um corpo de 10 kg precisa receber 2.500 Joule de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 Kelvin. Determine a sua capacidade térmica. Jovens, ele está pedindo para que a gente encontre a capacidade térmica. Cezão, beleza? Cuidado que a unidade que ele está dando em todas as alternativas é de que a capacidade térmica será dada em joules por Kelvin. Então, nesse caso aqui, galerinha, veja só, você não tem que transformar absolutamente nada, porque já está tudo na unidade padrão, beleza? Para essa capacidade térmica ser achada em joule por Kelvin. O corpo ele tem uma massa de 10 kg. Além disso, eu tenho uma quantidade de calor de 2.500 joule e, além disso, eu tenho uma temperatura variada em 10 Kelvin. Beleza, jovens? Meus queridos, vamos então, galerinha, tentar determinar o valor para a capacidade térmica. Como é que a gente pode determinar, professor? Usando a expressãozinha que remete à capacidade térmica. Bora lá. Capacidade é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Se a gente substituir os valores, o que nós podemos encontrar? Nós temos a quantidade de calor valendo 2.500 e a variação de temperatura valendo 10. Cancela 0 com 0, galerinha. Aí vai ficar o quê, professor? Fica 250 dividido por 1. 250 dividido por 1 é o próprio 250. Qual a unidade, professor? Joule por Kelvin. Ficamos então com qual gabarito, jovens? Gabaritozinho da letra A. 250 Joule por Kelvin. Vou te dar um timezinho de 1 minutinho e a gente volta em instantes. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha,
Vamos então para a próxima questãozinha, certo? Quinta questãozinha diz o seguinte: um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas. Vamos lá. Quando eu tenho o esmeril amolando facas, você tem essas facas, que são fagulhas incandescentes, atingindo uma pessoa. Normalmente eles usam máscaras, né? Mas a gente sabe que em algumas situações a pessoa acaba não fazendo uso da máscara e acaba sendo realmente atingida no seu próprio corpo, em regiões como, por exemplo, a pele, e mesmo assim ela não sente nada, ela não se queima, tá? Por qual motivo isso acontece, professor? Tem um motivo especial. O motivo é porque esse material incandescente, ele vai perdendo a sua incandescência aos poucos. Ou seja, ele vai diminuindo a sua temperatura aos poucos, à medida que ele voa até atingir a pessoa, certo? Isso vem em decorrência de dois fatores. Essa perda de temperatura, que é uma perda de calor, está associada à perda de calor, ela também está associada a duas características. Quais são elas, professor? A primeira é um baixo calor específico. E a segunda seria uma baixa capacidade térmica. Materiais com baixa capacidade térmica, eles têm a característica de perder calor com facilidade. Assim também materiais com baixo calor específico. Beleza? Então, normalmente materiais com baixo calor específico, eles trocam calor com tanta facilidade que eles ficam frios rapidamente ou quentes também rapidamente. Já quando eu falo de capacidade térmica, vai para a mesma coisa. Por isso, normalmente, as garrafas térmicas de hoje em dia, esses famosos copos Stanley, né, que o pessoal diz que ficam ali 6 horas mantendo a temperatura do líquido, eles vão ter uma alta capacidade térmica. Por quê, professor? Porque tendo uma alta capacidade térmica, o material ele não perde calor com tanta facilidade. Então, pelo fato do objeto não mais queimar o rapaz que está operando o esmeril, vem em decorrência da baixa capacidade térmica desse material. Se ele tivesse um calor específico muito alto, como diz a letra A, ele manteria a sua temperatura e provavelmente iria queimar o rosto ou a parte do corpo atingida por essa pessoa. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha, sexta questão, que ela fala sobre a equação fundamental da calorimetria e também um pouquinho sobre aí calor específico. Sexta questão, eu quero a alternativa incorreta. Bora lá. Essa equação fundamental da calorimetria, que remete ao cálculo
tanto do calor sensível como remete ao calor específico do material, você vai assinar o que for incorreto. Deixa eu só colocar aqui o nomezinho completo, calor específico. Letra A diz o seguinte: é definida a partir do calor específico e da capacidade térmica de um material. A partir do calor específico, sim, mas ela não trabalha com a capacidade térmica do material. Então, letra A está errada. É utilizada para calcular a quantidade de calor trocado por um corpo, quando essa troca causa variação na sua temperatura. Ela é utilizada para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo. Exatamente. Quando eu tenho uma troca que promove variação de temperatura, ou seja, o corpo cede ou ganha calor sensível. Essa daqui pode deixar as nossas orelhas em pés, né? Letra C. Relaciona a quantidade de calor trocado por um corpo com sua massa, calor específico e variação de temperatura. Mas só isso não falou tantas coisas não, só expôs as grandezas que estão associadas à situação, tá? Letra D, calcula o calor latente de um corpo? Não. Calcula o calor sensível. E letra E, também é utilizada para a obtenção do calor sensível de um corpo? Também, mas não só isso, tá? Então, a alternativa mais coerente seria a letra D de dado. Espera aí. Ah, sim, eu caí na questão. Ele que é incorreto, né? Por isso que eu estava encontrando acertos nas questões, achando elas incompletas, mas elas estão corretas, tá? Ele quer a errada. Isso. Então, a mais errada mesmo é a letra D. Olha só. Letra A está correta, né? Ela define a partir do calor específico. Mas eu também posso encontrar através da capacidade térmica. De que maneira? Quantidade de calor é o produto da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Também dá para encontrar assim também. Beleza? Letra B é utilizada para calcular troca de calor produzida por um corpo. Também está correto. Letra C, relaciona a quantidade de calor trocado por um corpo com sua massa, com calor específico e com a variação de temperatura, calculada dessa maneira. E letra E também é utilizada para a obtenção do calor específico. Como é que eu utilizo ela, professor? Da seguinte forma. Calor específico Czinho é igual a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Beleza? Então, você também pode encontrá-la dessa maneira, porém o gabarito mais incorreto mesmo é o da letra D. Bom? Perfeito. Vamos então para a próxima questãozinha para a gente fechar a nossa aula de hoje. Certo, jovens? Sétima questãozinha diz o seguinte: para aquecer 500 gramas de certa substância, partindo de 20 e aquecendo até 70, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica
e o calor específico valem respectivamente. Tá? Então, a gente já analisou até uma questão parecida com essa, não foi? A gente tinha a massa, a gente tinha a variação de temperatura e também tinha a quantidade de calor. A massa será de 500 gramas. A variação de temperatura foi uma variação que partiu de 20 e foi até 70. Então, a gente sempre usa final menos o inicial, que dá o quê? 50 graus Celsius. E para finalizar, você tem a quantidade de calor igual a 4.000 calorias. Beleza, jovens? Vamos então aplicar os nossos conhecimentos sobre capacidade térmica e calor específico. Beleza? Então, para a gente determinar primeiramente a capacidade térmica, você vai calcular o seguinte: quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quanto é a quantidade de calor, professor? Bora lá. A quantidade de calor é 4.000 calorias. E a variação de temperatura? 50. Então, fica 4.000 dividido por 50. Se você cancelar 0 com 0, fica 400 por 5. 400 por 5 dá 80 calorias por grau Celsius. Beleza, jovens? Fizemos aqui a primeira parte da questão. Vamos lá para a segunda parte da questão. Eu quero saber o calor específico. Quando a gente fala de calor específico, eu posso usar essa expressãozinha aqui. Capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Substituindo a capacidade térmica que a gente encontrou anteriormente, que é 80, e a massa que a questão me deu igual a 500 gramas, eu consigo encontrar o calor específico sensível. O Czinho, ele fica sozinho de um lado, e aí fica 80 dividido por 500, né? Cancela um 0 com um 0, fica 8 por 50. Simplificando, jovens, por 2, vai ficar 4 por 25. Beleza? E aí, professor? 4 por 25, jovens. Vou fazer aqui a divisãozinha. Quatro dividido por 25 dá 0,16. Né? Então, tenho aqui 0,16 caloria por grama vezes grau Celsius. Lembrando que aqui você tem o Czinho, né? Perfeito, jovens. Então, a gente marca capacidade térmica 80, calor específico igual a 0,16. Certo? Bom, meus queridos, a gente vai finalizar por aqui. Vocês têm aí algumas atividades para vocês que vão estar direcionadas para a sua atividade de casa e a correção dessa vai ficar para
o seu professor mediador. Você vai fazer a atividade, enviar para ele o seu gabarito, o seu resultado, e aí ele faz a correção valendo a tua presença nessa aula. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.